A paz do Senhor Jesus, querido professor, seja muito bem-vindo ao canal Professor, e é um prazer muito grande poder tê-lo aqui mais uma vez conosco para dar continuidade aos estudos da lição da Escola Bíblica. Hoje falaremos sobre a lição de número 12, a penúltima lição desse primeiro trimestre de 2021. E, como de costume, todo o material que será apresentado aqui estará à sua disposição na descrição deste vídeo, tá bom? E eu peço desde já que você se inscreva no nosso canal e acione as notificações no sininho para que todas as vezes que fizermos um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube e você possa vir aqui aprender um pouco mais, ouvir o que a palavra de Deus tem a lhe dizer. Aqui não só fazemos comentário das revistas da Escola Bíblica Dominical, como também temos vídeos, uma série de temas de vídeos voltados à questão do estudo da área da teologia, do conhecimento bíblico, curiosidade bíblica, respondendo perguntas. Aqui você encontra uma série de temas dentro deste canal, tá bom? Então, a lição de hoje vai nos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Como é de costume, preparamos um material. O material aqui é este, que ficará à sua disposição na descrição deste vídeo. E o primeiro tópico da nossa lição, lembrando aos nossos irmãos que nós tivemos aí uma série de lições. Eu não comentei toda a revista, né? Porque eu passei a comentar de uma determinada lição para cá, mas nós tivemos, no termo geral, né, uma série de lições que nos fala sobre a preservação, o surgimento, a importância das escrituras, o caráter da inspiração, né, a estrutura da Bíblia, o caráter da inspiração, a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento, provas da inspiração bíblica, canonicidade bíblica, o canon do Antigo Testamento, o canon do Novo Testamento, os materiais e as línguas da Bíblia, os anos de silêncio, Jesus e a Bíblia, e hoje, Bíblia, a palavra de Deus. Então, é uma série de lições voltado ao surgimento, à importância, à construção da Bíblia Sagrada e à preservação da Bíblia Sagrada. Então, são ao todo 13 lições. Nós estamos na 12ª lição, penúltima lição desse trimestre, e é muito importante, isso aqui é um material de pesquisa, né, para que você possa guardar aí a revista na sua casa e poder utilizar até mesmo em estudos, é algo muito importante para todos nós. O primeiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre a Bíblia, a palavra da verdade. João 17:17 vai nos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos conduz para o centro da sua vontade. Por isso que Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Porque verdade aí é aquilo que nos conduz para a vontade de Deus. Aquilo que nos conduz para a vontade de Deus, e quando estamos na vontade de Deus, a palavra de Deus vai nos santificando e nos purificando. Lembrando que Jesus disse aos seus discípulos, né, aos seus apóstolos, dizendo: vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. E outra ocasião, Jesus disse que aquilo que ele estava falando, pregando, anunciando, ele tinha ouvido e recebido do Pai. Era a palavra de Deus, né? Era a palavra revelada de Deus, a rema, né? E que hoje é a logos, né? A palavra escrita, né? A palavra registrada. E quando se trata de revelação de Deus, né? Nós vemos que Deus teve essa preocupação em trazer a vontade de Deus. Deus se deixou ser conhecido através das Escrituras. Se Deus não quisesse que o ser humano o conhecesse, Deus nunca teria se revelado ao ser humano. Mas não foi assim que Deus fez.
A Bíblia registra que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus se revela através da Bíblia, que é a palavra escrita, como diz Romanos 15:4, e em Cristo, a palavra viva, João 1:1. Nós temos uma revelação de Deus na criação? Temos. A criação revela o seu Criador, porém, é uma revelação incompleta. Ela se torna completa quando ela chega em Cristo, quando João registra dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz ainda mais: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a revelação completa de Deus para a vida da humanidade, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, se torna evidente, clara e, por sua vez, consumada em Cristo Jesus, que é a palavra viva, a maior de todas as revelações de Deus para a humanidade. Que, por sua vez, ao longo da história, foram feitos registros, como nós estudamos, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, não da sua totalidade, né? Porque 3 anos e meio estão apenas resumidos naquilo que julga ser o ideal, o necessário para a nossa salvação, para o nosso conhecimento das obras de Cristo e para a manifestação da fé no sacrifício de Cristo, que são os evangelhos, né? Que nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos as epístolas de Paulo, temos as epístolas de João, temos uma epístola anônima, que é a carta aos Hebreus, e temos o Apocalipse de João, né? São aquilo que nós consideramos que a igreja por si, os pais da igreja consideraram como inspirados no Novo Testamento, e que esta palavra é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo aquilo que nós precisamos saber, que é essencial para a nossa vida, para nós termos a salvação em Cristo Jesus, conhecermos quem é Jesus, conhecermos quem é Deus, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Dito isto, a Bíblia ela é um livro coerente ou um livro honesto? Ao longo da Bíblia Sagrada, ao longo da história da Bíblia, existem muitos céticos que colocam a Bíblia, querem colocar a Bíblia em xeque, fazendo com que as pessoas não deem a ela a devida credibilidade, a qual ela tem, a qual ela merece. Então, eu pergunto, a Bíblia é um livro coerente ou um livro honesto? Eu tenho 2 maneiras diferentes de enxergar. Primeiro, ela é uma Bíblia coerente. Coerente em que sentido? Todo o seu texto tem um sentido. Todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, ela aponta para um único caminho, para uma única direção, que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada é um livro coerente, pois mais que algumas passagens sejam dentro da visão do escritor difícil de entender, mas é um livro coerente. Para nós hoje, né, é difícil nós compreendermos algumas coisas que estavam dentro da visão do escritor daquele tempo, como, por exemplo, em Josué é registrado o sol parou. Nós sabemos que não é o sol que parou, mas era a visão do escritor. Havia uma concepção nos mais primórdios tempos, né, da humanidade, que havia uma concepção que a Terra era plana. Este entendimento que eles possuíam anteriormente sobre que a Terra era plana dava a eles o entendimento de que o Sol havia parado, né? Porque para eles o Sol se movia. Então eles entendiam como não necessariamente os pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte, sul, mas eles entendiam como se fossem os 4 cantos da Terra. Hoje nós entendemos que é os pontos cardeais. Hoje nós entendemos que não é o Sol que se move, é a Terra que se move, mas dentro da visão do escritor,
era diferente. Então, por mais que essas passagens, muitas das vezes, sejam usadas como argumentos para colocar a Bíblia Sagrada em xeque ou não dar credibilidade à Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada ela é um livro coerente porque ela aponta unicamente para Jesus. E todo o seu corpo, todo o seu contexto, toda a sua formulação bíblica, literária, ela tem um segmento coerente, os seus textos são coerentes, né? Todo o desenvolvimento textual da Bíblia Sagrada é um livro inteiramente coerente. Por mais que muitas das vezes foge da nossa percepção humana, e acabamos partindo para o campo da fé, mas é um livro coerente. Eu classifico a Bíblia também como um livro honesto. Ela é uma Bíblia, um livro honesto. A Bíblia é honesta. Por que que a Bíblia é honesta, professor? Porque ela não oculta os erros e pecados de ninguém, seja ele quem for. Ele não oculta e não ocultou o homicídio de Caim. Ele não oculta e não ocultou o adultério de Davi, né? Outras coisas que aconteceram ao longo da história, do desenvolvimento das histórias da Bíblia Sagrada. Não teve a preocupação de esconder a traição de Judas, a negação de Pedro. Não teve a preocupação de esconder a discussão de Paulo e Barnabé, a angústia de Jesus no Getsemane e a oração de Jesus pedindo que, se fosse possível, afastasse dele este cálice. E a Bíblia não está preocupada em provar a sua confiabilidade. A Bíblia não está preocupada. Os escritores não tiveram essa preocupação em montar a Bíblia de uma forma que desse credibilidade aos seus leitores. Por mais que os evangelhos tenham sido escritos para pessoas diferentes, mas não era a mentalidade prioritária. A mentalidade prioritária, literária deles, era exatamente mostrar Jesus Cristo como o Senhor, o Messias. Se eles tivessem colocado a Bíblia de uma forma que fosse dar credibilidade às pessoas, nunca eles teriam colocado o testemunho prioritário das mulheres acerca da ressurreição de Jesus, porque naquele período a palavra da mulher não tinha valia nenhuma. Então eles teriam colocado que foi um homem que foi ver Pedro, né, e João, que foram lá ao sepulcro depois. Não teriam registrado o testemunho das mulheres. Então a Bíblia, ela é uma Bíblia, o livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é um livro coerente em todo o seu sentido, em todo o seu desenvolvimento literário, e ela é um livro honesto. A Bíblia é honesta, não oculta erros, não oculta falhas de ninguém. Muito ao contrário, eram os livros registrados pelos grandes imperadores de outras nações das épocas que não escreviam as suas falhas, não escreviam as suas derrotas, não escreviam os seus fracassos, apenas escreviam as suas vitórias. A Bíblia, ela registra enfaticamente quando o povo era derrotado em campo de batalha. Josué, capítulo de número 6. O livro de Juízes, então, mostra diversas vezes a derrota do povo e o povo levado em cativeiro. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um livro coerente, porque ela tem um sentido, ela aponta para uma única direção, e ela é um livro honesto, porque ela não oculta os pecados dos seus participantes no seu desenvolvimento da história da Bíblia Sagrada, sendo ele quem for, né? Não oculta. Então, a palavra de Deus, ela tem uma grande importância para a nossa vida. Por que ela tem importância para a nossa vida? A palavra de Deus, ela prepara o crente para resolver aqueles que lhe pedem a razão, para responder, né? Aquele que lhes pedem a razão da esperança que nela há, como responder aqueles que pedem razão da nossa esperança, se não for respondendo segundo a nossa esperança que está contida na Bíblia Sagrada, né? 1 Pedro 3,15,
Ou seja, ela nos prepara para isso. Nós não podemos ser um povo despreparado. Eu já vi muitas pessoas desprezar teólogos, desprezar pessoas que estudam. Muitas das vezes a gente é vítima disso também. As pessoas pegam aquele ranço, né, da pessoa e não dá credibilidade, por mais que a pessoa esteja falando a palavra de Deus, mas as pessoas não dão credibilidade. Então, a Bíblia, ela prepara o crente para responder, para o crente saber como falar e responder às questões da fé, aquilo que ele acredita. Torna o obreiro preparado, 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Isaías 34,16, a palavra de Deus acrescenta a nossa fé, porque quando lemos, vemos que Deus é o Deus que age em prol do seu povo, e nisso sabemos que a nossa situação tem uma saída, e essa saída está em Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza está em Deus, e ela dá luz ao entendimento, ao simples, como diz Salmo 119, 130, verso 130. Então, a Bíblia Sagrada, o conhecimento que era representado dentro do judaísmo, tanto o judaísmo primitivo quanto o judaísmo mais moderno hoje, ela é representada pela luz, né? A luz é símbolo de conhecimento, símbolo de entendimento, e esse entendimento, esta luz é adquirido dentro da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é de suma importância para as nossas vidas. Ela é a verdade, ela é coerente, ela é honesta, é a revelação de Deus para a vida da humanidade. O crente não precisa buscar orientação em outras fontes. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos conduzir para a vontade de Deus. E o nosso comentarista, o pastor Antônio, ele frisou muito bem aqui no subtópico 3 do tópico 1, porque ela é viva e eficaz, né? Ela é viva e eficaz, e ele diz, a Escritura Sagrada continua sendo mais atual que os livros que ainda serão lançados. Recentemente, esses tempos atrás aí, um cidadão falou que a Bíblia precisava ser atualizada para a Bíblia ser enquadrada dentro da sociedade de hoje. A Bíblia precisa ser moldada dentro da sociedade de hoje. Uma aberração falada como essa é exatamente de uma pessoa que é dominada pelo espírito do anticristo. Só pode, porque a Bíblia Sagrada, ela é um modelo para que a gente possa andar conforme a palavra de Deus. Não a palavra de Deus andar conforme a sociedade. O nosso molde para a nossa forma é uma forma chamada Cristo. E, por fim, Cristo, a sua palavra. Nós que temos que nos moldar de acordo com a palavra de Deus, e não a palavra de Deus se moldar de acordo com a sociedade. Então, mas isso daí tem um reflexo muito grande exatamente naquela mentalidade que as pessoas têm. Talvez você já ouviu até alguém falar sobre isso nos púlpitos, né? Que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A ideia primária, a origem dessa mentalidade diabólica é exatamente a partir daí. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não se renova. A palavra de Deus não se renova. Isto é algo que é falado sem procurar saber a fundamentação desta expressão. Isto é algo que as pessoas têm aprendido errado e têm pronunciado dentro das igrejas, em cima dos púlpitos. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus não se renova a cada manhã. A palavra de Deus não muda, porque Ele mesmo não muda. Bom, se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como é que a palavra de Deus muda? A palavra de Deus não muda.
ela continua sendo a palavra de Deus de geração a geração. Os princípios morais, os princípios éticos, aquilo que conduz o homem à vontade de Deus, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquilo que conduz o homem para o centro da vontade de Deus não muda, continua a mesma. A Bíblia é a revelação máxima de Deus e ela não precisa ser atualizada. O Senhor é imutável, como diz Tiago 1,17 e Hebreus 13,8, e que a sua palavra permanece para sempre. A Bíblia ela não se renova, a palavra de Deus não se renova a cada manhã, como as pessoas dizem, mas ela permanece para sempre. 1 Pedro 1:23 ao 25, 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ele não muda porque não pode negar a si mesmo. Neemias, 23:19, Tito 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, Hebreus 6, 17 e 18 e 2 Timóteo 2:13. Não há como ela mudar, principalmente chegando ao ponto de se renovar a cada dia, a cada manhã. Isto é algo equivocado que muitos dos nossos irmãos falam em cima do púlpito e que precisa ser consertado porque este tipo de mentalidade foi o que dá origem, dá um ponto de partida para um pensamento filosófico como aquele cidadão lá, aquele pastor lá teve, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia precisa entrar dentro dos padrões da sociedade de hoje. Então, com isso, nós vemos o quê? Que a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é coerente, é honesta, ela é a verdade, é a revelação de Deus para as nossas vidas, ela é a nossa esperança, nos mostra como é a nossa esperança, torna o obreiro preparado, acrescenta a nossa fé, nos dá entendimento e nos concede o alimento, porque a palavra de Deus é exatamente o alimento para as nossas vidas. Ela não muda. Então, dito isto, passamos aqui para o tópico de número 2, que é a autoridade bíblica. Autoridade bíblica. Nosso comentarista vai dizer, assim como cada nação tem a sua instituição, ou a sua constituição, melhor dizendo, que é a lei máxima que rege seus cidadãos, assim também a Bíblia Sagrada é a nossa maior lei e todo comportamento cristão é fundamentado nas palavras sagradas que estão escritas nas Sagradas Escrituras, Ou seja, cada nação tem o seu conjunto de leis, A lei federal, lei estadual, municipal, todo este conjunto de lei, que não é algo estranho, já estudamos sobre isso, Lá nos tempos mais remotos existiam os códigos, que eram como o código de Hammurabi, que nós falamos sobre os materiais aonde eram feitas as escritas, E um deles era uma pedra, e uma pedra foi encontrada com o código de Hammurabi. Código de Hammurabi é exatamente as leis que regiam a sociedade da sua época e que Deus utilizou-se deste pensamento, desse princípio, para mostrar ao povo que Deus também possuía o seu regime de leis e que essas leis deveriam ser seguidas à risca, como diz, por isso que ele deu ali o princípio, os 10 mandamentos, depois ampliou as leis cerimoniais, leis civis, leis de negociação, leis do casamento, leis do jubileu, dos escravos, da mulher, do marido, do exército, e uma série de outras leis que existiam e que existem dentro do Antigo Testamento. Então, cada nação tem a sua Constituição. Agora, tem a sua Constituição, nós possuímos duas identidades. A primeira delas é a terrena e a segunda dela é celestial. Ou seja, nós somos regidos pela Constituição do Brasil,
e somos regidos pela Constituição celestial. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos um cidadão dos céus. Observe o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 1. Praticamente todos os textos que eu utilizo da Bíblia aqui é na Almeida Corrigida Fiel, tá? Na ACF. Nos diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Observe. Aí vai nos dizer Colossenses 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que eles estão em Éfeso, mas são fiéis em Cristo. E observe que ele diz aos Colossenses que nós temos que buscar as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós temos duas cidadanias, cidadania terrena e a cidadania espiritual. Nós temos duas identidades, a identidade terrena, que é esta identidade que você carrega com você, com seu nome, um número, data de expedição, e ali está o registro onde as pessoas podem lhe localizar, saber quem você é, e nós temos uma identidade celestial. Essa identidade celestial é a identidade dos céus, aonde as pessoas identificam que nós pertencemos a Cristo, aonde Satanás sabe que nós pertencemos a Cristo. Observe Mateus, capítulo 6, versículo 33 ao 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No caso aqui, justiça seria a sua prática, né? O texto grego nos faz entender que seria a prática do que se diz respeito ao reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Se você olhar lá o capítulo 6, você vai ver que o contexto vai nos falar sobre as necessidades básicas da vida do ser humano, necessidades estas que nós temos enquanto somos cidadãos terreno. Estamos aqui na terra, nós precisamos dessas necessidades básicas, o comer, o beber, o vestir. Mas Jesus está dizendo aqui algo muito importante, que a nossa prioridade é a celestial. Buscai o reino, buscai primeiro o reino de Deus, né? Ou seja, o que nos faz entender é que, se somos cidadãos dos céus, temos que nos portar como em toda maneira de viver. Ou seja, a nossa prioridade é a celestial. Nós vivemos e somos regidos pelas leis desta nação, do Brasil. Quando estas leis infringem as leis celestiais, aos mandamentos, à Bíblia Sagrada, nós temos que estar prontos para morrer pela causa de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 10, 32, vai nos dizer, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E ser fiel à palavra de Deus, muitas das vezes traz ira e contenda no mundo, né? Recentemente nós ouvimos aí uma declaração do ex-presidente Lula, né? Atribuindo as mortes pelo Covid às igrejas. Se percebe-se que dia após dia o ódio pela igreja vai crescendo, vai suscitando ali um sentimento de querer acabar com as igrejas. Então, nós temos duas cidadanias, duas identidades, a terrena e a celestial. O nosso corpo terreno, um dia, deitará ao pó.
e nós viveremos para todo sempre com a nossa identidade celestial. Então, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. E a Bíblia, ela nos deixa muito clara quais são os nossos deveres, os nossos direitos, as nossas obrigações diante da autoridade máxima da humanidade, que é Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos traz toda esta orientação, a autoridade máxima de Deus, a Bíblia Sagrada, para as nossas vidas. A nossa vida celestial deve ser regida pela Bíblia Sagrada. O nosso comportamento como cidadãos dos céus deve ser regida pela Bíblia Sagrada. Então, dito isto, passamos aqui para a continuidade. Por que os cristãos são unicamente firmados pela palavra? Não há nada mais que possa firmar a vida do cristão a não ser a palavra de Deus. O nosso comentarista, ele frisou aqui muito bem mesmo, falando sobre a importância da palavra de Deus na vida de cada cristão. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 28, Jesus nos traz uma parábola muito interessante que eu vou ler aqui com você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, observe muito bem o que Jesus está dizendo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. Observe aqui que são os mesmos elementos da natureza que vieram contra a casa edificada na rocha, são os mesmos elementos da natureza que vieram contra a casa que foi edificada na areia, né? Ou seja, no mundo, situações são as mesmas para todo mundo, mas o crente que ouve a palavra, a pessoa que ouve a palavra e vive a palavra, pratica a palavra, procura aplicar a palavra na sua vida, ela acaba fazendo com que a sua vida ganhe uma estrutura para suportar as adversidades que vêm no mundo. Não só as adversidades que vêm no mundo, que é o que nos aflige nesse mundo, ou seja, isso nos dá uma firmeza. Por quê? Porque a casa que foi edificada sobre a areia, quando vieram esses elementos da natureza, Jesus disse, e caiu. Jesus afirmou que aquela casa caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O mais interessante é que quando nós vamos estudar a questão da construção das casas nos períodos de Jesus, por quê? Porque esta parábola, ela vem de uma mentalidade não que simplesmente brotou da mente de Jesus, mas era algo muito comum entre as pessoas. Porque naquele tempo, ser pedreiro era comum também naquele tempo. Né? Que, inclusive, pedreiro tem a mesma palavra de carpinteiro. Né? Tem um vídeo aí no canal que eu explico sobre isso. Então, a palavra tecton, né, que é a palavra para carpinteiro, é a mesma palavra utilizada para compor a palavra pedreiro ou engenheiro, né, aquele que mexe com construção. Mas observe que, quando nós vamos estudar sobre essa questão, o terreno eram todos iguais. Jesus, ele usa a questão da parábola para falar sobre a dedicação e o esforço, o cuidado que as pessoas devem ter em preparar a sua vida, sua estrutura, para receber
as adversidades que é inevitável que vem na vida, porque no mundo nós teremos aflição. Ou seja, por quê? Porque, olha, ambos construíram uma casa, só que um teve a preocupação em construir na rocha e o outro teve a preocupação em construir na areia. Mas só que quando vamos estudar a história, você vai encontrar que ambos os terrenos eram iguais, ambos os terrenos tinham areia, mas um teve preguiça de cavar, teve preguiça de tirar aquilo que era superficial, que é a areia. Ele simplesmente pegou e construiu por cima, porque a preguiça o impossibilitou de ter uma vida mais estruturada. O outro não. O outro, ele olhou, entendeu a importância da palavra e ele começou a cavar, começou a tirar a areia, começou a tirar aquilo que era frágil, superficial da sua vida. Ele começou a se aprofundar mais, até o ponto que ele encontrou a rocha. Quando ele encontra a rocha, que nos fala sobre um nível de maturidade, de firmeza, que aquilo que as tempestades fazem vir e você continua intacto, com convicção, é exatamente a imagem da rocha. E ele, achando a rocha, ele constrói a sua casa na rocha. Não sei se demorou muito tempo para ele construir, porque furar uma rocha, colocar estruturas, alicerces em uma rocha, é muito difícil. Então, mas ele construiu a sua casa sobre a rocha, ele empregou tempo, investiu tempo, e como recompensa do seu esforço, vieram todas as adversidades que poderiam vir, que são simbolizadas pelos elementos da natureza, vieram contra aquela casa e ela permaneceu intacta. Como resultado do seu esforço, ela permaneceu intacta. Como resultados da nossa vivência da palavra de Deus, da nossa prática com a palavra de Deus, da nossa familiarização com a palavra de Deus, nós resistiremos aos tempos difíceis, aos tempos maus que sobreveio e sobrevirão ainda sobre a vida da humanidade. Então, é importante nós entendermos que a única coisa que nos firma é a palavra de Deus. Não são louvores, não são coreografias, não são como ele destaca aqui, né? Não são movimentos, né? Não são festas, não são coreografias, não são mensagens de autoajuda, não são modismos, nada disto edifica, mas a palavra de Deus edifica, né? Ele destaca Mateus 7,14, ela santifica, João 17,17, e ela liberta, João 8,32. Né? Ou seja, a nossa geração precisa entender que é um tempo de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, porque é ela que nos traz esta firmeza, esta certeza, esta convicção de estar na presença de Deus. E eu quero só fazer aqui uma observação sobre entendendo melhor a ideia do comentarista, né, sobre a questão da edificação. Porque no mesmo tópico 2, ele diz que entre os itens que não trazem edificação, ele fala que as línguas estranhas não edificam, né? Mas temos que entender que as línguas, há um contexto que elas se enquadram que não traz edificação realmente. Porque a Bíblia, ela usa duas linguagens, Paulo, né, melhor dizendo, ele usa duas linguagens para se referir aos dons de língua. Uma unidade, uma expressão coletiva, coletiva e uma particular, né? Ou seja, 1 Coríntios 14:4, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Observe que Paulo, ele fala sobre uma edificação pessoal e uma edificação coletiva. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas não edifica a igreja. O contexto que Paulo está querendo chegar é a edificação para a igreja. Quando a edificação é para a igreja, então não adianta o indivíduo falar em línguas, porque se não há interpretação, como ele vai dizer 1 Coríntios 14, 5 e 6, observe, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falar ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Você consegue entender? Versículo 13. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. O contexto que as línguas estão inseridas dentro de 1 Coríntios capítulo 14 é exatamente a questão da edificação da igreja. Quando se trata da edificação da igreja, aquele que fala em línguas e não tem o dom de interpretar, ou não há ninguém que tem dom de interpretar no seio da igreja, então que aquela pessoa fale em línguas que traz edificação para si mesmo. Até mesmo ele diz, né? E fale consigo mesmo. Né? Fala consigo mesmo, porque ela traz edificação para si mesmo, mas não traz edificação para a igreja. Ao contrário do dom de profecia, porque o dom de profecia fala em uma língua que se entende, né? Fala numa língua compreensível, e que esta língua traz edificação para toda a igreja. O dom de profecia traz edificação para a igreja. O dom de língua traz edificação para o próprio indivíduo. Traz edificação para a igreja quando um profetiza em língua, né, está falando em línguas, e o outro interpreta o que está sendo falado em línguas. Aí sim, traz edificação para a igreja. Até porque hoje em dia os sinais, os dons do Espírito Santo, principalmente a interpretação de línguas, está muito raro, né? Está muito raro. Quando se trata de edificação coletiva, o dom espiritual de falar em línguas não traz edificação, quando o mesmo é usado sem o dom de interpretação de línguas. Então, eu quero entender que foi exatamente isso que o nosso comentarista colocou na lição, né? Porque aqui se trata de porque os cristãos são firmados unicamente pela palavra. Nos fala sobre um contexto de coletividade, né? Um contexto de coletividade. E os dons de língua só estão inseridos na coletividade quando este é acompanhado com um dom de interpretação. Okay? Quando não se fala em língua, não se interpreta, o indivíduo que fala edifica a si mesmo. Então, só para a gente entender melhor a ideia do comentarista sobre a questão da edificação. Eu entendo desta forma. Não que o dom de língua não traga edificação nenhuma, mas não traz edificação para a igreja em si, tá bom? Então, avançando um pouco mais, o tópico 2 vai nos falar sobre a autoridade da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de vida eterna. O tópico 3, né? A Bíblia Sagrada é a palavra de vida... Não, aqui já é o 2 ainda, né? A autoridade da Bíblia é o terceiro subtópico, né? Do tópico 2. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de vida eterna. Questão de vida eterna, porque aqui foi destacado João 6,68, né? João 6,68. Que ele diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Existem dois conceitos de vida eterna na Bíblia Sagrada, tá? Porque a Bíblia Sagrada, ela fala sobre 3 povos, né? Os judeus, a igreja e os gentios. A igreja, muitas das vezes, bom, pelo menos no desenvolvimento do primeiro século da igreja,
ela houve uma mistura de judeus convertidos ao cristianismo e os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então, havia esta mescla dentro da igreja, né, do que se diz respeito a ser igreja de Cristo. Então, o conceito de vida eterna, ele tomou uma nova mentalidade alguns tempos depois. Por que eu digo isso? Porque para os judeus, o conceito de vida eterna não é o mesmo conceito de vida eterna que a igreja possui. O que os judeus pensam sobre vida eterna? A vida eterna era um conceito diferente daquilo que temos como salvos por Cristo. Pois para o israelita, vida eterna era mais no sentido de vida perene ou vida perpétua aqui na terra. As promessas da vida eterna no Antigo Testamento tinham o significado de uma vida que não terminaria aqui na terra. Para o judeu, vida eterna é exatamente viver muitos anos ou viver para sempre aqui na terra, que é exatamente uma característica do Messias, quando ele viesse reinar sobre a terra. Ele daria vida eterna a todos os seus seguidores. Dentro da concepção judaica, vida eterna é exatamente uma vida saudável, é exatamente uma vida perpétua aqui na Terra. Parece até aquela doutrina, né, aquele ensinamento que os TJ, os Testemunhos de Jeová, têm, né, que nos fala que a nossa vida eterna será aqui para sempre na Terra, né, que nós não teremos acesso ao céu. Não é necessariamente desta forma, né? Isso, na concepção judaica, até porque essa doutrina dos Testemunhos de Jeová deu-se origem exatamente a esse pensamento judaico, a esta forma de entender a vida eterna dentro do judaísmo. Ou seja, e é interessante que dentro do dicionário, deixei até aqui embaixo a fonte, dentro do dicionário judaico de lendas e tradições, na página 195, você vai encontrar a expressão lá, né? Olam Rabá. Olam Rabá significa vida eterna ou entrar para a vida. E com isso nós entendemos as muitas expressões que é utilizada, tanto aqui, ó, em João 6,68, palavra de vida eterna, quanto a expressão do jovem rico, né? Falando o que eu poderei fazer para ter a vida eterna. Dentro da concepção judaica, é entrar para a vida eterna. Porque os judeus tinham como forma de ganhar esta vida messiânica de perpetuar na terra com a prática da lei, né? Fazer coisas boas que a lei direcionava ao povo judeu para fazer. Então, o conceito de vida eterna para os judeus, o conceito de salvação para os judeus é diferente do conceito de vida eterna e de salvação para a igreja. Quando Jesus começou a falar sobre vida eterna aos seus discípulos, de princípio, a mentalidade dos seus discípulos era exatamente voltada àquelas mentalidades do judaísmo. Mas Jesus mostrou para eles, né? Jesus mostrou para eles que aquilo que ele tinha para a humanidade, para aqueles que crescem nele, era muito maior do que apenas o viver aqui na terra. Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Irei vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos entenderam que vida eterna não era só ali, na terra, mas que Jesus tinha uma esperança no porvir após a morte. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus. Falar de vida eterna dá uma alegria muito grande, né? Falar de encontrar com Jesus é algo maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, quando Jesus revelou isso aos seus discípulos, os seus discípulos entenderam que aquilo que Jesus tinha era muito mais
do que aquele convívio ali na Terra. Era algo que iria abranger a eternidade nos céus. E essa mentalidade foi desenvolvida ao longo da história da igreja. Nas cartas paulinas, quando Paulo entende que assim como Jesus teve um corpo glorificado, assim também nós teremos um corpo glorificado, como ele diz, né, ao soar da trombeta, tal, nós ressuscitaremos, aqueles que foram mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num corpo glorioso. Então, este pensamento foi tomando forma, foi se desenvolvendo ao longo dos primeiros passos da igreja, principalmente com o apóstolo Paulo e depois com as epístolas de João, né, e depois com a revelação do Apocalipse, né, foi algo que trouxe uma certeza que vida eterna não era só aqui na Terra, mas é na eternidade com Deus, na presença de Cristo, onde nós estaremos com Cristo, nós reinaremos com Cristo, teremos acesso ao céu com o nosso corpo glorificado, né? É muito, muito, muito interessante essa questão. Então, eu quero deixar aqui esse pequeno conceito, né, de vida eterna para o judaísmo e de vida eterna para a igreja, e um pequeno resumo aí de como cresceu esse pensamento aí ao longo do desenvolvimento das doutrinas da história da igreja aí no primeiro século, a história dos apóstolos, de João, e assim foi vindo aí ao longo desse desenvolvimento, né? João 3,15, até porque se eu for colocar aqui todo o versículo que nos fala sobre vida eterna, não dá, né? João 3,15, João 6,40, 1 João 5,13, Romanos 2,7, Romanos 5,21, Romanos 6,23 e muitos outros aí, nós encontramos esse pensamento já com uma forma bem diferente do judaísmo, né? Então, nós estamos chegando aqui ao final, tá bom? Comentário, eu quero fazer aqui apenas um comentário final, já chegamos aqui ao final da nossa lição, desse subsídio, né? O primeiro subtópico vai nos falar: o próprio Deus ordenou que fosse escrito. A Bíblia é o presente de Deus para a humanidade, né? Nosso terceiro e último tópico. E o segundo subtópico é o livro do Senhor. E o terceiro é a única arma de ataque do cristão. O comentário que eu quero fazer é esse: Deus ordenou aos seus servos que registrasse suas palavras, e o mesmo Deus teve o cuidado de preservá-la até os nossos dias, até os dias de hoje. Mesmo em meio a tantos ataques contra a confiabilidade da Bíblia Sagrada, os salvos em Cristo, os espirituais, sabem muito bem que a Bíblia Sagrada é o livro do Senhor, e a usam como uma arma de guerra, e não só como uma arma de guerra, mas como lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus não é apenas uma arma de guerra, mas também ela é o nosso guia, o que direciona a nossa vida, é o que nos dá entendimento. Lembra que eu falei anteriormente que lâmpada, dentro da mentalidade literária do Antigo Testamento, fala-nos sobre entendimento? Então, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos fala que o conhecimento da palavra de Deus é uma lâmpada que ela vai se tornando forte, a sua claridade, e vai nos trazendo mais entendimento para nos conduzir na presença de Deus. Por isso que dentro do judaísmo existem os grandes rabinos, né, que são os homens que são considerados extremamente sábios, ou então extremamente entendidos dentro da palavra de Deus, que são muito respeitados dentro da palavra de Deus, né, dentro do conceito do judaísmo. Então, fica por aqui a nossa participação, né, nesta penúltima aula do nosso trimestre. Espero que você tenha gostado dessa pequena aula. Que Deus te abençoe
E nos vemos no próxima aula, tá bom? Aí na última aula, 13ª lição, medite nela de dia e de noite. Olha que maravilha, vamos falar exatamente sobre a questão da meditação, né? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Agradeço por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe, compartilhe essa aula com outras pessoas, compartilhe essa aula com seus alunos, seus professores, seu pastor, os obreiros da igreja. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dá uma força para o nosso canal continuar crescendo. Nós temos muitos inscritos, graças a Deus, e está crescendo. Devagarzinho nós vamos rompendo aí algumas barreiras e vamos conseguindo alcançar aí os corações. Que Deus te abençoe, nos vemos na próxima lição, próxima aula, e fique com Deus. Até mais.